Queridos, a paz do Senhor Jesus, tenham um excelente dia. Estamos hoje no segundo dia da nossa campanha de 21 dias de jejum e oração. E a palavra de Deus para nós hoje está no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, verso de número 11. Olha o que diz o texto. E não hei de eu, Deus dizendo, não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também ali há muitos animais. Queridos, compaixão, ela pode ser definida como uma vontade ou desejo ardente de ajudar alguém de alguma forma. É aquela vontade, eu preciso ajudar. É um desejo muito forte, que muitas vezes é maior do que você, de querer ajudar o outro. É sentir compaixão, é justamente sentir a dor do próximo. E fazer algo para aliviar ou minorar ou diminuir o sofrimento pela qual aquela pessoa está passando. Compaixão, ela é a bondade em ação, impulsionada por um profundo interesse pelas pessoas. A compaixão é o amor colocado em prática. A compaixão é a coerência entre o amor e os atos de amor. Então você diz, eu amo, mas você coloca isso em prática. Deus disse a Jonas porque estava enviando ele para Nínive. Ele diz para Jonas, Jonas, vai lá e prega para aquele povo. Fala do amor de Deus, prega para aquele povo. Apesar de Deus saber que aquele povo era inimigo de Israel, que aquele povo era inimigo de Deus, era um povo que vivia nos seus prazeres, nos seus deleites. Deus fez isso porque Deus se compadeceu dos ninivitas. Deus desejava que aqueles que habitavam naquela cidade não perecessem, não morressem sem conhecer a Deus. E por isso, Deus tomou essa atitude. Queridos, a Bíblia fala muito, mas muito sobre compaixão. Talvez a compaixão seja o valor central do reino de Deus, porque Deus é amor. Entenda isso. Deus não tem amor. Deus, ele é o próprio amor. Então a compaixão, sem sombra de dúvida, ela é o valor central do reino de Deus. Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre essa compaixão. Amém? Primeiro, compaixão é um atributo de Deus. Olha o que o Salmo 103, no versículo 8 vai dizer. O Senhor é compassível, ou seja, o Senhor é um Deus que tem compaixão e misericórdia, muito paciente e cheio de amor. A compaixão, ela é intrínseca, ela é de Deus. O versículo mais conhecido na Bíblia, que está lá em João 3,16, que vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo nada mais é do que uma grande expressão da compaixão de Deus. Deus amou tanto, 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 que ele colocou em prática isso. Ele deu, ele entregou o seu Filho. O amor dele foi colocado em ação. E como Jesus veio realizar a vontade do Pai, de providenciar o caminho para a nossa salvação, então ele é o nosso maior modelo de compaixão. Gente, isso é lindo demais. Deus é amor, Jesus é amor. E ele provou o seu amor através de suas ações. Segundo ponto, a Bíblia fala com compaixão e Jesus era movido por compaixão. Se nós atentarmos para as narrativas dos evangelhos, nós veremos que a compaixão era como se fosse um combustível, era a gasolina, que movia Jesus. Então Jesus, ele curou movido por compaixão. Jesus pregou movido por compaixão. Jesus, ele fez milagres, movido por intensa compaixão. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lá em Mateus capítulo 14, verso 14 vai dizer, quando Jesus saiu do barco, ele viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Lá em Mateus 15, 32 vai falar sobre a multiplicação dos pães e peixes, que deu Jesus de comer a uma multidão e ele estava movido por compaixão. Olha o texto aqui, Mateus 15, 32. Diz o texto, Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo, nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Gente, Jesus ressuscitou também o filho da viúva da cidade de Naim, e também o combustível dele foi a compaixão. Lucas 7,13 vai dizer, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Queridos, Jesus ele manifestou compaixão também por ver pessoas aflitas
desamparadas. E Jesus compara essas pessoas com ovelhas sem pastor. Lembra ali em Mateus 9,36? Ele vai dizer que quando a ovelha não tem a proteção do pastor, ela se torna ali uma presa fácil para os lobos. Ele diz assim: ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Vocês estão entendendo que o grande combustível do ministério de Jesus era justamente a compaixão? E ao se compadecer da multidão, Jesus se dirigiu aos discípulos e disse que a colheita também era grande, mas poucos os trabalhadores. Compaixão, né? Jesus ele ordena que aqueles discípulos orassem, pedissem ao Pai para mandar trabalhadores, né? Por quê? Porque Jesus estava preocupado com a colheita, as pessoas sedentas por Deus, sedentas por Ele, né? Mas não tinham ninguém que fosse até lá, né? Para salvar, ninguém que tivesse compaixão daquelas pessoas. Então, queridos, todo o ministério de Jesus foi movido por compaixão. Terceiro ponto, a Bíblia fala sobre a compaixão, quando ela também diz que nós, assim como Jesus, fomos chamados a ter compaixão. Olha o texto lá em Efésios capítulo 4, 32, que diz o seguinte: sejam bondosos e compassivos e tenham compaixão uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Queridos, o Novo Testamento fala muito sobre compaixão. A igreja do Senhor é chamada a ter compaixão para com as pessoas. Então nós precisamos estar atentos às necessidades das pessoas. Precisamos fazer como Jesus fez, né? Deus nos chama para alimentar os famintos. Então não é a pessoa chegar em você e você dizer, não, eu vou fazer uma oração por você. Não. É se colocar no lugar dela, é sentir a dor, né? É alimentar os que têm fome. É dar água para quem tem sede. É dar roupa para quem precisa de vestimenta, né? É curar as pessoas, é sermos instrumentos de Deus para levar o Evangelho a todas as pessoas. Isso sim é ter compaixão. E para concluir, compaixão ela é um atributo de Deus e nós vimos esse sentimento se manifestar continuamente na vida de Jesus. Nós somos chamados a ser compassivos. Somos chamados, gente. Compaixão deveria ser o nosso combustível diário. Vou repetir isso. A compaixão deveria ser o seu, o meu, o nosso combustível diário. E eu volto então lá ao texto inicial, né? Quando Deus enviou Jonas até Nínive. Por que Deus fez isso? Porque Deus teve compaixão daquela cidade, que ia perecer 120 mil almas que estavam condenadas ao inferno, né? E Deus teve compaixão. Ele não desejava que aqueles homens, aquelas pessoas morressem perdidos. Então, queridos, nós precisamos levar isso muito a sério, muito a sério. Movidos por compaixão, nós devemos levar o Evangelho para que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Então a compaixão tem que ser o nosso combustível para alcançar, para levar a todas essas pessoas que, assim como em Nínive, estavam condenadas a uma eternidade sem Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar e que esse combustível, que essa compaixão possa estar presente na sua vida dia após dia. E que você faça grande diferença nessa cidade e nessa geração. Amém? Deus abençoe o seu dia. E até amanhã, em nome de Jesus.